Tá certo, e mudando de assunto, desencadeadas pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, as operações de retaliação do exército israelense mergulharam a faixa de Gaza em uma crise humanitária catastrófica. 2,2 dos 2,4 milhões de habitantes estão ameaçados de fome e mais de 1,7 milhão pessoas foram forçadas a fugir de suas casas, segundo a ONU. Na quinta-feira, a guerra entra, então, em seu 6º mês. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, exigem cada vez mais uma trégua antes do Ramadã, que é o mês sagrado do jejum muçulmano, que começa na próxima semana. O Hamas, cuja delegação está no Cairo, acusou Israel de evitar os requisitos de um acordo e garantir ter demonstrado a flexibilidade necessária. Uma trégua estaria associada à libertação dos reféns raptados durante o ataque de 7 de outubro e ainda detidos em Gaza, em troca de palestinos presos por Israel, e a entrada de mais ajuda em Gaza. As discussões iniciadas domingo no Cairo, mas quais Israel não participa, são difíceis. O Hamas exige, antes de qualquer acordo, um cessar-fogo definitivo, a retirada das tropas israelenses e a volta dos deslocados às suas casas. Israel rejeita estas condições e garante que sua ofensiva continuará até a eliminação do Hamas. O Programa Alimentar Mundial alertou que a fome atinge níveis catastróficos no norte de Gaza, com difícil acesso devido à destruição, os combates e os saques. Doutor Cairo Montelo, desde outubro a gente acompanhando toda essa situação, 6 meses desse conflito. Será que estamos longe ou próximo de um cessar-fogo? Olha, Alex, essa é uma pergunta difícil de termos uma resposta, né? E até uma resposta simples e objetiva. Vou utilizar as mesmas palavras utilizadas pelo chanceler espanhol, que não sei se está ainda em território brasileiro, mas esteve reunido com o presidente Lula. Israel, ele possui o direito de se defender. As pessoas podem apresentar críticas pontuais ali com relação à forma como Israel está lidando com isso. Mas, em primeiro lugar, eu faço uma crítica severa, tá? A forma como esse grupo terrorista Hamas trabalha. Ele utiliza de civis como escudo. A covardia parte desse grupo terrorista, que utiliza crianças, escolas, hospitais, mulheres, ficam por detrás, não só por detrás, ficam em subterrâneos abaixo dessas pessoas. Então, eu inicio toda a minha crítica a essa conduta, a essa postura e defendo o direito de Israel se defender de um grupo terrorista que não abre diálogo, que tem forte influência no governo da Palestina e que não abre diálogo. Defendem claramente e nitidamente o genocídio de judeus. Doutor Júlio, como é que o senhor vê toda essa questão, esse conflito, sobretudo, doutor Júlio, essa questão da fome? Ela é muito séria e, infelizmente, ela é muito grave, né? Essa ajuda humanitária não consegue chegar aos civis. Isso é muito complicado. Olha, Alex, você perguntou ao Cairo quando é que isso vai parar. E ainda que essa pergunta não tenha sido dirigida a mim, eu vou respondê-la. Não vai parar nunca. Principalmente quando ainda a consciência, né, de defesa ainda estiver sendo ventilada. Não há mais falar em defesa, isso não é mais direito de defesa. Mesmo porque, vou ser muito sincero, se eu fosse parente de uma das pessoas que são tidas como refém, eu estaria reclamando e pedindo um cessar-fogo. Porque imagina só a situação dessas pessoas, né? Porque imagina um maluco desse, um terrorista desse do Hamas, vendo também a população, seus parentes, sendo dizimados, né? O que ele vai fazer com um refém desse? Vai manter a integridade? O que nós estamos acompanhando é uma loucura por ambas as partes. Eu disse que não termina mais e não vai acabar mesmo, porque você imagina a situação dessas pessoas. Imagina um menino de 14, 15 anos que está vendo a sua mãe morrer, que viu o seu irmão mais novo morrer de fome, o seu pai ser bombardeado.
Imagina se esse não vai ser um novo integrante do Hamas, se não vai ou não odiar, né, um israelense. Isso é óbvio. Por isso que eu digo, isso é uma guerra sem fim. E dizer que isso agora é direito de defesa, chega a ser covarde. Você falar, por exemplo, que mas a covardia dos integrantes do Hamas em fazer com que as pessoas se tornem escudos. E mesmo assim você ir lá e atirar no escudo, né? Teria que ter uma outra solução. Se o Hamas se esconde por trás de centenas de pessoas abaixo de hospitais, aí fala, não, eu tenho que acertar esses integrantes do Hamas, que vai, então, 200 palestinos juntos, porque eles são covardes, estão fazendo isso. Tão covarde quanto aquele que está se escondendo atrás de vidas humanas, é aquele que está atirando em vidas humanas para atingir aquele que está se escondendo. É uma guerra insana, é uma insanidade coletiva. Ô Alex, só uma observação, né? Recentemente eu li uma matéria. Rapidinho. Recentemente eu li uma matéria, eu acho complicado de chamar de covardes, um grupo onde encontraram, quando eu falo grupo, são judeus, tá? Onde encontraram uma criança, uma adolescente, com 67 tipos de espermas diferentes em virtude de um estupro. Eu confesso que eu nem consegui terminar de ler a matéria. Eu fiquei tão abalado assim que, né, a minha voz engasgou na hora, então é realmente complicada essa situação, e quem iniciou tudo isso não foi o Israel. Exato, mas eu não estou defendendo, eu estou dizendo que covarde é só israelense. O covarde é quem também foi lá e sequestrou centenas de pessoas. Covarde é quem está se escondendo atrás de centenas de pessoas, são os palestinos. Covardes são os dois lados. Insano, é o que eu falei, insanidade coletiva. Todos são covardes, todos são genocidas. Tá certo, 8 horas e 33 minutinhos. Queremos então agradecer a presença dos nossos comentaristas aqui hoje. Doutor Cairo Monteiro, muito obrigado pela presença. Até a próxima. A gente aguarda você aqui. Obrigado, Alex. Obrigado, doutor Júlio Meirelles. Obrigado a todos que trabalham aqui na equipe. E obrigado a você que esteve até o fim conosco, né? Até quinta-feira da semana que vem. Um forte abraço. Tá certo, 8 horas e 34 minutinhos. Doutor Júlio Meirelles, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Até a próxima. Eu que agradeço, querido. Um bom dia a você, para Manu, para o Cairo, para todos os nossos colegas, amigos aqui da TBC. Doutor Júlio, qual o palpite para o Goiânia e Goiás? O meu palpite vai ser de 1-1 e o Goiânia ganha nos pênaltis. Tá certo. Muito bem, doutor Cairo, obrigado.